Os gêmeos do bilionário eram cegos até que um novo zelador negro fez algo que mudou tudo. Michael e Gabriel, os gêmeos de 7 anos do bilionário da tecnologia Richard Hamilton, nasceram na escuridão absoluta. Por 7 anos, o mundo deles não passava de um vazio negro e sólido, sem bordas. Caros espectadores, peço a gentileza de me apoiarem. Ajudem-me a alcançar 1000 inscritos. O clique de vocês significa muito para mim. Os melhores oftalmologistas pediátricos de Nova York, para Boston, até mesmo por toda a Europa, todos balançaram a cabeça. Impossível. Eles nunca irão. Veja, antes de continuar, imagine uma cobertura luxuosa no Upper East Side de Manhattan. Lateral, cortinas pesadas bem fechadas, cada borda da mesa acolchoada, paredes silenciosas. Por quê? Já fazia muito tempo que o riso das crianças não ecoava ali. Richard havia queimado 15 milhões de dólares em cirurgias, terapias, equipamentos, esperança, apenas para acumular pilhas mais grossas de diagnóstico e um poço mais profundo de desespero. Lá de cima, o som abafado das crianças. Soluços caíam como chuva constante. Richard ficou sozinho em seu escritório com painéis de nogueira, olhando através do vidro para o Central Park. Seus olhos se demoraram nas rosas trepadeiras, fora da varanda, mas sua mente não conseguia tocar sua beleza. Merina, sua esposa, morreu na mesa de parto. Uma dupla tragédia se abateu sobre Hamilton. Família. Uma mãe desaparecida e 2 filhos condenados à cegueira total. Desde o nascimento, a empresa de Richard cresceu. As ações atingiram recordes. Mas esses eram apenas frios números enquanto seus filhos permaneciam presos na noite. O interfone tocou. A segurança anunciou que uma candidata havia chegado para uma entrevista para o cargo de governanta. Em uma casa onde tudo funcionava como um relógio suíço, manter a casa limpa parecia uma tarefa secundária. Richard também pensou assim. Ele entrou no grande salão de mármore. Térreo. A história mudou de rumo a partir do que parecia um momento trivial. Isabella Johnson estava na recepção. Uma mulher negra esguia em um vestido branco impecável. Camisa, jeans escuro, tênis velhos e limpos. Ela carregava uma bolsa de ferramentas organizada, cabelo amarrado para trás, olhos calmos. O guarda olhou para cima, olhou para seu crachá de visitante, murmurou: "A entrada de serviço fica nos fundos." Uma frase que soava processual, mas sua microagressão afiada cortou como uma faca. Isabella levantou a cabeça. "Eu estou aqui com hora marcada com o Sr. Hamilton." Uma pausa. "Oh, desculpe, senhora. Elevador para. A cobertura por aqui." Celia Carter, a gerente da casa de longa data, cumprimentou Isabella em um corredor, forrado com pinturas a óleo e lâmpadas quentes. "O Sr. Hamilton é muito pontual," Celia sussurrou. "Mas esta casa tem regras." Isabella assentiu, os olhos observando, arredondados, bordas de armários, cantos de mesa acolchoados, caminhos vazios, tudo otimizado para crianças cegas. O que fez seu peito apertar foi como cada cortina estava selada, bloqueando a luz brilhante. Manhã, em Manhattan. Richard entrou, terno azul marinho impecável, rosto cansado, mas educado. "Obrigado por vir, senhorita Johnson." Eles apertaram as mãos. Ele folheou o currículo dela. 3 andares, 12 quartos. Biblioteca, 2 escritórios. Salário de $3.000 por semana. Fins de semana de folga. Uma condição: não interferir na rotina de terapia dos meus filhos. Não permitirei que ninguém plante esperança apenas de quebrá-lo novamente. Sua voz caiu nessas últimas palavras, como se ele temia até tocá-los. Isabella respirou fundo. Ela conhecia o peso de falsas esperanças transformadas em lâminas. No Brooklyn, ela já cuidou de seu irmão mais novo com baixa visão, ensinando orientação sonora, jogos de bola de luz, objetos de contraste. Ele morreu em um acidente aos 15 anos, e a partir daí,
Isabela jurou que se alguma vez tivesse uma chance, ela usaria tudo o que ela aprendeu para que outra criança não crescesse apenas com lágrimas. Não prometo que não posso ter certeza, respondeu ela, com o olhar firme. Vou apenas fazer o meu trabalho e respeitar a dor da sua família. Lá de cima, Michael e Gabriel. Soluços escorreram novamente. Richard estremeceu, ligeiramente. Feche a pasta. Você pode. Começam amanhã de manhã. Enquanto Isabela caminhava pelo corredor, a babá Marta, uma mulher branca na casa dos 50 anos, vestida com uniforme de cozinha, olhou para sua bolsa de ferramentas e deu um sorriso fino. Mantemos as coisas de uma certa maneira aqui. A implicação era pesada. Não mude qualquer coisa, especialmente você. Isabela retribuiu com um sorriso educado. Ela estava acostumada, sendo colocada em seu lugar em casas como esta, a ajuda. Naquela noite, em seu pequeno sala dos professores, Isabela abriu uma velha caixa de madeira, rabiscou notas de cuidado. Para o irmão dela, uma pequena lanterna, alguns cartões pretos e brancos, um clique. Topo de brinquedo. Ela os embalou cuidadosamente. Nova York era uma cidade onde a luz sempre encontrava rachaduras. Talvez naquela casa alta, ela pudesse encontrar uma para empurrar a luz através. Na manhã seguinte, Isabela chegou cedo. Célia abriu a porta da cozinha, ofereceu café. Richard passou, com o telefone no ouvido, ainda assim assentiu levemente. Isabela preparou suas ferramentas, repetindo mentalmente a regra: não interfira. Mas os soluços que vinham do segundo andar puxavam seus passos como fios invisíveis. A porta da sala de estar estava entreaberta. 2 poltronas enormes embalavam duas figuras minúsculas. Michael e Gabriel balançavam ao ritmo do autoconforto. Marta sentou-se em frente, com os olhos grudados nela. Tela, pare de chorar. Você sabe que isso não vai mudar nada. Nenhum olhar para cima. Nenhum passo à frente. O coração de Isabela apertou. Ela deu um passo para trás em direção à porta. Agarrou o borrifador. O som era limpo como listras de luz. Os dois meninos levantaram a cabeça ao mesmo tempo. Olá, Isabela sussurrou enquanto, embora falando com sombras. Eu sou Isabela. Vim para deixar este quarto limpo e fresco. Michael virou o rosto para ela com uma precisão incrível. Onde? Onde está a Marta? Ela já volta. Quer me ajudar a ouvir os sons? Ela apertou novamente. Gabriel deu uma risadinha. Michael batucou os dedos no braço da cadeira, acompanhando o ritmo. O riso explodiu como a primeira luz do sol depois da chuva. Naquela minuto, Isabela percebeu que a escuridão ali não era tão sólida quanto as pessoas pensavam. Tinha rachaduras, e onde havia rachaduras, a luz poderia passar. Ela olhou para as cortinas pesadas, um pensamento, acendendo como um fósforo, mas engoliu. Ainda não. Por enquanto ela iria reiniciar. O ritmo desta sala. Ritmo do som. Ritmo do conforto. Ritmo de confiança. Em algum lugar bem no fundo dela, uma linha silenciosa fez sua aposta. Em 2 horas, algo acontecerá para fazer toda esta casa cambalear. E começará com uma fenda muito estreita em cortina. Isabela colocou o esfregão no canto, guardou o telefone e puxou uma cadeira mais perto dos gêmeos. Vamos brincar de chamada e resposta. Ela bateu de leve na mesa. Toque, toque, toque. E então parou. Michael ouviu, batendo de volta. Tap, tap. Gabriel riu, batendo palmas freneticamente. Então, ajustada ao seu ritmo, Isabela se movia pela sala, mudando de posição a cada som. Os meninos a localizavam. Localização precisa. Quando ela estava perto da janela, Michael inclinou a cabeça para a direita. Quando ela circulou em direção à estante, Gabriel virou à esquerda. Não era ver, mas seus corpos inclinaram-se em direção à fonte como mudas, em busca do sol. Dedos beliscaram o tecido. Estalo. Um fino fio de luz se espalhou pelo carpete. Deitado imóvel. Instantaneamente, Michael e Gabriel
viraram seus rostos em sua direção. Seus peitos subiam e desciam. Nenhum grito de dor. Apenas reconhecimento. Algo parece diferente, murmurou Michael como se estivesse andando sobre gelo. Está mais claro, Gabriel. Acrescentou, tremendo, mas ansiosa. Isabela cruzou a viga, lançando um sombra. Agora mais escuro, respondeu Michael sem hesitar. Gabriel inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo com os olhos. Parece que alguém caminhou entre nós. Alguma coisa. A alegria percorreu o peito de Isabela. Ela não ampliou a luz. Ela não insistiu mais. Ela fechou a fenda, voltou e apertou a mão de cada menino. Obrigada. Já chega por enquanto. Hoje. Mas eu quero saber mais, Gabriel sussurrou. A luz não. Machucado aqui. Ninguém te obriga a se machucar. Isabela respondeu. Bem, vá devagar. Estamos seguros juntos. Ela anotou em seu caderno. Luz, escuridão, sim. Movimento, sombra, sim. Atitude, curiosa, sem medo. Ela acrescentou outra nota. Pergunte a Célia sobre cronograma de cortinas. Pergunte indiretamente às crianças sobre a crença de que a luz machuca. Fonte. Marta entrou e viu Isabela ainda sentada perto dos meninos. Sua sobrancelha arquearam. Senhorita Johnson, seu trabalho é limpar. A palavra limpeza era impulsionado como um ataque. Isabela olhou para cima, calmamente. Estou mantendo o quarto limpo e... Calma. Marta zombou. Pessoas como você vêm e vão. Não faça promessas. A frase pessoas como você caiu forte. Isabela não respondeu. Ela conhecia aqueles. As palavras tinham a intenção de encurralá-la. A governanta negra, a ajudante. Marta, Michael, disse de repente. A luz não fez mal. Marta congelou. Quem te disse para tentar? Senhorita. Isabela. Gabriele interrompeu. Ela fez uma pequena linha de luz. Conseguimos dizer quando está mais claro ou mais escuro. Marta chicoteou. Em direção a Isabela. Você não tinha o direito. Isabela manteve a voz firme. Eu. Criou um estímulo seguro e mínimo. Os meninos podiam parar a qualquer momento. Apressado. Passos na escada. Richard apareceu na porta. Ty se soltou. Rosto desprotegido em choque. Ele estava por perto, ouvindo as palavras Lucy. Machucado. O que está acontecendo aqui? Seus olhos se moveram de seus filhos para Isabela. Nós. Tentou uma pequena luz, disse Isabela, enunciando cada palavra. Eles poderiam diferenciar luz de sombra. A sala prendeu a respiração. Pai, eu consigo ver luz. Gabriel explodiu, com medo de que a luz se apagasse se não dissesse nada. Michael repetiu, mais baixo, mas com mais firmeza. Pai, eu consigo sentir quando fica mais claro. Naquele momento, a casa inteira cambaleou. Célia saiu correndo da cozinha, com a mão contra o peito. O rosto de Marta ficou vazio. Isso é imprudente. Richard ficou paralisado, então deu um passo à frente, ajoelhando-se diante dos filhos. Alguma coisa doeu. Não. Estava muito claro. Número apenas diferente. Ele se virou para Isabela, lábios trêmulos. Você consegue fazer de novo. Exatamente como antes, pelo que entendi. Isabela assentiu. Só se os meninos quiserem. Ela olhou para eles. Gabriel assentiu. Michael apertou a mão dela e sussurrou. Ok. Isabela foi até as cortinas, abrindo-as. Tanto quanto antes. O fio de luz caiu, novamente. Michael se virou para. Imediatamente. Isabela levantou a mão, bloqueando metade do feixe. Ambos os rostos. Seguido. Sem lanterna. Sem luz adicional. Cada movimento medido com respeito. Richard levantou a mão para cobrir a boca. Lágrimas escorriam. 7 anos de desamparo quebrado por um fio de luz. Oh meu Deus! Marta agarrou-a. Telefone. Vou ligar para o Dr. Collins. Isso não está nos planos. Célia segurou a mão dela. Por favor, espere. Marta se soltou bruscamente. O médico disse, a luz machuca os olhos.
As palavras caíram como uma maldição que assombrava os meninos há anos. Gabriel encolheu-se instantaneamente, lembrando-se. Exames ofuscantes. Isabela se agachou, encontrando os olhos deles. Ninguém aqui vai te machucar. Nós escolhemos como. Muita luz, e você pode dizer para qualquer momento. Lentamente, eles se acalmaram. Richard firmou seu voz. Marta, chega. Estou testemunhando algo que nunca vi antes. Ele virou-se para Isabela. Obrigada por fazer a pergunta certa. Marta apertou os lábios, girou ao redor. A porta se fechou, deixando apenas um leve cheiro de limpador de chão e sala com ar alterado. Isabela não estava triunfante. Ela era meticulosa como uma cientista. Ela abriu o caderno, marcando tempo, distância, reações, palavras das crianças. Vamos devagar, disse ela a Richard. Só alguns minutos de cada vez. Vou gravar vídeos como evidência e chamarei uma equipe independente para reavaliar. Richard terminou. Ele expirou como se estivesse passando por uma porta. Chega de cortinas fechadas. Por padrão. A partir de hoje planejamos a luz em vez de temê-la. Célia entregou. Isabela, uma xícara de chá, com os olhos brilhando. Você acordou a casa inteira, ela sussurrou. Isabela sorriu, cansada. Ela sabia que a tempestade estava por vir. Ligações da clínica. Inspeções. Acusações de governanta brincando de médica. Mas, por enquanto, uma única fenda em uma cortina havia mudado a órbita de 4 vidas. No início da tarde, enquanto Richard saía na sacada com o celular, Michael e Gabriel estavam sentados ao lado de Isabela, pequena, mãos traçando as bordas do caderno. Senhora Isabela. A voz de Michael era quase inaudível. Estamos quebrados. A pergunta perfurou como uma espinho. Isabela apertou as mãos. Número. Quebrado. Vocês são corajosos e darão um passo de cada vez juntos. Ela fechou o caderno. Lá fora a luz derramava o suficiente para provar a escuridão neste. Casa não era mais absoluta. Naquela tarde, após o momento de papai, eu posso ver a luz, Isabela não. Comemorar. Ela arrumou o quarto de volta ao seu estado original e então expôs sua ciência doméstica. Kit sobre a mesa, caderno, caneta, telefone para gravação, 2 preto e branco. Cartões de contraste, uma pequena lanterna. Cada interação era registrada com o tempo, distância, estímulo, intensidade e a resposta das crianças. Virar a cabeça, expressões faciais. Expressão, palavras junto com videoclipes de 30 a 60 segundos. Vamos devagar. Segurança com dados, disse ela a Richard. Os dados nos impedem de discutir com emoções. Richard assentiu, discando uma série de ligações. Quero um independente. Reavaliação no Hospital Infantil de Manhattan. Sim. Oftalmologia pediátrica. Paciente sob comando da doutora Anna Brooks. Ouvi falar da reputação dela. Ele desligou e olhou para Isabela. Terça-feira, 10 horas. Sua voz tinha cadência medida de um CEO iniciando um novo projeto, mas em seu. Os olhos tremeram com o tremor de um pai que acabará de ver a esperança tomar forma pela primeira vez. O elevador apitou. Marta continuou tensa. O Dr. Collins está ao telefone. Ele insiste. Richard escolheu. Levantou-se e mudou para o viva voz. Uma voz masculina nítida soou. Senhor Hamilton, eu ouvi relatos perturbadores. Uma empregada doméstica está brincando de médica com seus filhos. Isto é imprudente. Richard manteve-se firme. Observamos a luz. Discriminação, escura. Eu tenho vídeo. A outra extremidade pausou. Então, caiu no ridículo. Vídeos de pais não são provas. Crianças com cegueira cortical. Tem movimentos aleatórios de cabeça. Isabela se aproximou, falando. O sinal tocou. 2 oficiais apareceram. Um homem com distintivo Mark Freeman, MD, Estado. Conselho médico e uma mulher, Dana Lewis, CPS, ternos neutros, pastas grossas. Freeman abriu, sem rodeios. Recebemos uma reclamação sobre um consultório médico,
sem licença. Prática em casa, acrescentou Dana. E risco potencial para menores, Richard. Conduziu-os para a biblioteca. Marta permaneceu na porta, com os olhos brilhando enquanto, se ela finalmente tivesse encontrado provas para colocar Isabela de volta na fila. Freeman olhou para o cartão de Richard, a voz baixando respeitosamente. Senhor Hamilton. Então ele se voltou mais frio para Isabela. Senhorita Johnson, o que exatamente você está fazendo com essas crianças? Aquele tom irregular Isabela conhecia bem. Ela abriu o caderno e o telefone. Resposta ao estímulo. Localização do som. Minúsculo. Fenda de cortina para testar a discriminação de luz e escuridão. Bloqueio de sombra para testar a mudança. Detecção. As crianças sempre têm o direito de parar. Nenhum equipamento médico, nenhuma intervenção invasiva. Procedimento. Dana folheou rapidamente as páginas e perguntou: Você tem um plano de segurança? Isabela deslizou uma folha A4. Protocolo de 4 semanas, 5 a 7 minutos por sessão, 3 a 4 vezes ao dia. Lux aumentou gradualmente através de cortina, sem ofuscamento direto. Parada imediata, em caso de perigo. Freeman olhou para Richard. Precisamos ver as crianças. Richard fez um sinal. Michael e Gabriel entraram de mãos dadas. Ao verem o médico, ambos estremeceu. Dana se agachou e deu um sorriso caloroso. Oi, eu sou Dana. Não sou médica de agulhas. Só aqui para garantir que você esteja seguro. Michael relaxou um pouco. Isabela perguntou: Você quer jogar um joguinho de luz como antes? Se você disser pare, nós pare. Ambos assentiram. Isabela abriu a cortina como antes. Uma linha de luz caiu sobre a tapete. Ambos os rostos se voltaram para ele. Isabela bloqueou metade com a mão. Mais escuro. Michael disse instantaneamente, como se alguém tivesse passado na frente de alguma coisa. Gabriel sussurrou. Freeman rabiscou, mas seu olhar se suavizou. Novamente, ele disse. Isabela repetiu. Resultados repetidos. Ela tocou os clipes da manhã alinhados com suas anotações. Dana assentiu gentilmente. Os meninos parecem seguros e felizes. Freeman fechou sua pasta. Aqui está o nosso. Visão preliminar. Não vemos danos imediatos ou evidências de tratamento médico não licenciado. O que vemos é uma brincadeira sensorial, com observação documentada. Ele se virou para Richard. Agende uma reunião formal. Avaliação com uma equipe independente de oftalmologia pediátrica. Richard respondeu. Marquei a doutora Anna Brooks. Terça-feira, 10 horas. Freeman assentiu. A voz estava bem mais suave. Documente tudo. Se houve descuido no diagnóstico, isso é sério. Ele olhou para Isabela e a senhorita Johnson. Mantenha o não clínico até a avaliação. As últimas palavras soaram como um aviso e um reconhecimento. Dana ficou para trás, brevemente com os gêmeos. A luz dói. Ela perguntou claramente. Não, quando a senhorita Isabela faz isso, respondeu Gabriele claramente. Quando o outro médico usou luz muito brilhante, doeu. Michael acrescentou, encolhendo os ombros reflexivamente. Dana escreveu isso, sublinhou. Quando a porta se fechou, Marta murmurou. Pessoas como ela não deveriam mexer com Célia talhada em aço raro em sua voz. Chega, Marta. As crianças sorriram hoje. Eu não ouvia isso há anos. Marta se virou, incapaz de esconder o rubor. Naquela noite, Isabela atualizou o gráfico de rastreamento, esboçou um pequeno gráfico de taxa de resposta correta por sessão. Adicionou uma coluna para o nível de ansiedade 1 a 5. Ela reservou uma página. Fonte de falsa crença. A luz dói. Ligada à luz brilhante do passado. Exames. Contramedida. Apenas luz suave. Explique o direito de parar. Par de luzes. Com dicas agradáveis. Sons favorito, elogios. Ela fechou o caderno. Exausta. Lá fora, a cidade ainda brilhava. Ela pensou na ameaça de Colin, depois em a cara de Dana quando ouviu. Não.
quando a senhorita Isabela faz isso. Em uma briga contra o preconceito, a forma como você faz algo importa tanto quanto o que você faz. Antes, dormir. Richard mandou uma mensagem. Obrigado pela luz e pelos dados. Isabela respondeu simplesmente: vejo você no hospital. Deixaremos a ciência falar. Na manhã de terça-feira, o céu de Nova York estava limpo. Hospital Infantil de Manhattan brilhava com amplos painéis de vidro e peixes de papel pendurados na ala pediátrica. Teto. Richard guiou Michael e Gabriel para frente. Isabela caminhou ao lado. Eles, mantendo o ritmo lento, deixando os meninos seguirem os sons em seus imaginários. Leve, como praticavam em casa. Na recepção, o funcionário pediu papelada. Isabela entregou uma pasta organizada. Lista de medicamentos vazia. Cronograma de terapia. Nenhum. USB com vídeo. O funcionário aceitou. Olhou para ela, momentaneamente. Ficou intrigado que uma governanta apresenta-se um arquivo mais completo do que muitos pais. Obrigada, senhora. Por favor, aguarde na oftalmologia pediátrica. A porta se abriu e a doutora Anna Brooks saiu. 40 e poucos anos, cabelo castanho preso para trás, olhos brilhantes, voz afetuosa. O senhor Hamilton, senhorita Johnson, Michael, Gabriel. Ela se abaixou até a altura das crianças. Olá, eu sou a Ana. Não trabalho com agulhas. Brinco principalmente com luz e formas. Os meninos relaxaram um pouco. Ela conduziu-os para a sala de testes, aconchegante, com detalhes em madeira e iluminação suave. Antes de qualquer coisa, ela disse: conte-me o que você viu em casa. Isabela resumiu. Uma fenda precisa na cortina criava uma pequena viga. As crianças giravam corretamente. 50%. Oclusão de sombra. A criança disse que os testes repetidos mais escuros foram documentados em vídeo. Além disso, excelente localização sonora. Efeito positivo. Richard acrescentou: 7 anos ninguém nunca me mostrou isto. Ana assentiu e abriu o laptop. Vamos executar 4 categorias de testes. PLR. Reflexo pupilar à luz com luz suave. OKN. Nestagmas optocinéticos com luz lenta. Listras pretas. VP. Potenciais evocados visuais e FST. Estímulo de campo total. Limiar. Tudo suave. Sem dor. Total liberdade para parar. Teste 1. PLR. Pupilar. Reflexo de luz. Quarto escuro. Ana usou uma fonte fraca, nunca direta, observando as pupilas. Com câmera infravermelha. Estou projetando uma luz bem suave perto de você. Não em você. A pupila de Michael se contraiu, levemente. A de Gabriel. Ana registrou mais distintamente. PLR mais resposta apresenta via aferente intacta. Teste 2 telas OKN exibindo listras pretas e brancas em movimento lento. À distância. Ela fez sinal para os meninos ouvirem com os olhos. Michael mostrou um leve OKN. Gabriel. Mais claro. Isso sugere o rastreamento de grandes padrões de alto contraste, explicou Anã. Ela colocou um resumo antes de Richard e Isabela. Baseado em PLR+, OKN+, VP. Respostas limiares FST. Estimo que ambas as crianças têm funções. Visão em torno de 30%. Não é cegueira total. Com visão estruturada. Estimulação sensorial e habilitação começando agora. Eles podem alcançar melhorias funcionais significativas. Ela fez uma pausa, em voz baixa. 7 anos atrás. A nota neonatal sinalizou possível luz. Percepção. Deveria ter motivado um acompanhamento, não um encerramento. Richard recostou-se, com as mãos trêmulas. Então, perdemos tempo. Ana encontrou seu olhar, honesto, mas caloroso. Perdemos algum tempo, mas a neuroplasticidade aos 7 anos ainda nos dá espaço. O que importa é o que fazemos agora. Ela se virou para Isabela. O que você fez, lento, documentado, baseado em consentimento. É exatamente assim que procederíamos clinicamente. Mantenha seu protocolo. Adicionaremos semanalmente.
Terapia da visão. Isabela assentiu, os olhos úmidos, mas firmes. Vamos nos ater aos dados. Ana imprimiu uma carta formal. Revisado. Diagnóstico, plano de intervenção, cronograma de monitoramento. Ela ofereceu mais. Com o seu permissão, gostaria de publicar isso como uma série de casos anônimos para que nenhum médico ignora isso de novo. Richard respondeu instantaneamente. Sim, faça isso. Público. Quando eles saíram, o telefone de Richard vibrou. Um novo e-mail. Aviso legal da Collins & Partners, LLP. Exigimos que você cesse. Tratamento experimental conduzido pela senhorita Johnson, uma pessoa sem licença. E abster-se de declarações difamatórias sobre cuidados anteriores. Richard mostrou a Isabela. Ela sorriu. Calmamente. Não estamos fazendo tratamento. Estamos fazendo brincadeiras sensoriais documentadas sob um plano do hospital. Richard avançou para Ana. Em 1 minuto, Ana respondeu com uma carta assinada anexada. As crianças estão sob meus cuidados. Sensorial, domiciliar. Rotinas fazem parte do plano. Richard respondeu, obrigado. No caminho para casa, Célia mandou uma mensagem. As cortinas estão quase fechadas devido à sua agenda. De volta à cobertura, Gabriel correu direto para a janela. Senhorita Isabela, a luz é mais suave aqui. Michael chegou mais devagar, ficou ao lado dele e sussurrou. Eu. Consegue perceber quando as nuvens se movem. Isabela acendeu um abajur de mesa quentinho. Colocou objetos contrastantes em preto e branco por perto, combinando a luz com os jogos sonoros que eles amavam. Ela adicionou uma linha para seu caderno. Dia 0, pós-reavaliação. Semana 1, meta, desenvolver resistência. Sessões mais longas, manter a segurança, baixo lux. Reforçar uma nova crença. A luz pode ser suave. Naquela noite, enquanto a cidade se iluminava, Richard convidou Isabela para a sacada. Gastei 15 milhões de dólares em clínicas que nunca me fez a pergunta certa. E você? Você me fez com uma fresta de cortina, respondeu Isabela, com os olhos no fluxo de carros abaixo. Não porque eu seja mais inteligente do que eles. Só porque eu acredito que evidências podem vir de coisas muito pequenas, se você estiver disposto a olhar. O telefone de Richard vibrou novamente. Mensagem de um número desconhecido. Isso não acabou. Ele franziu a testa. Isabela exalou. Eu acho que o Dr. Collins acabou de lançar outra campanha. Ela fechou seu caderno, definiu as metas do dia seguinte, registrou a linha de base sob luz estável. Comece os exercícios de rastreamento em câmera lenta. Treine a palavra de parada para que os meninos podem parar sempre que sentirem desconforto. Antes de apagar a lâmpada, ela escreveu uma linha como um voto. Deixaremos a ciência falar. E quando a ciência falar, o preconceito deve silenciar. Na manhã seguinte, após a reavaliação, Nova York brilhava como açúcar espalhado ao sol. As cortinas da cobertura estavam desenhado fino, seguindo o cronograma de luz que Isabela tinha colado na geladeira. Cada intervalo de 7 a 10 minutos. Luz aumentando muito lentamente emparelhado com a chamada. E o som de resposta é reproduzido. Michael estava perto da janela, com o rosto inclinado, ligeiramente em direção ao brilho das folhas em movimento. Gabriel fechou os olhos, sorrindo, enquanto sentia o brilho mudar como a respiração da cidade. A luz pode ser suave, repetiu Isabela. O mantra, deixando a nova crença cobrir o velho medo. Richard preparou o café. Seu rosto estava iluminado, com um brilho raro. Ele colocou um envelope diante de Isabela. Retentor para o papel de coordenador de desenvolvimento especial. Não dê gorjetas para ajudar. Isso é um contrato. As palavras o fecharam com força. Isabela assentiu, os olhos brilhantes, mas firmes, caminhando no ritmo medido de alguém acostumado a atravessar uma ponte de bambu. Cada passo deve ser firme. Telefone de Richard. Zumbido. Um e-mail de um grande site de notícias financeiras. Manchete. Fontes.
Gêmeos bilionários passam por experimentos caseiros sem comprovação científica. A governanta lidera. As aspas em torno de empregada doméstica cortam como lâminas. No artigo, o Dr. Henry Collins nunca citou nomes, mas emitiu um alerta geral sobre falsas esperanças e traumas. Os comentários abaixo explodiram com preconceito. Mantenham a ajuda na área deles. E agora, médicos do TikTok? Richard cerrou o maxilar. Célia suspirou. As pessoas adoram histórias simples. Feito versos. Médico famoso. Eles não veem os dados. Isabela não olhou os comentários. Ela abriu o gráfico de acompanhamento e adicionou uma nova coluna. Associações positivas. Luz combinada com música favorita. Elogios. Outra para palavras de parada. Então, os meninos podiam praticar a parada sozinhos. Ela sabia que isso não era apenas ciência. Era também mídia, ética, poder. Em todos os 3 campos de batalha, a evidência era ela. Armadura. Perto do meio-dia, o elevador tocou. Célia espiou. 2 homens, dizem que são do Conselho Estadual de Medicina, querem entrada imediata. Isabela e Richard foram até a porta. 2 homens de terno cinza, com distintivos de metal recortados. O mais alto exibia um cartão. Investigações do Dr. Hale. Este é o Sr. Klein. Isabela aceitou o cartão, examinando com o olhar que ela treinou ao longo de anos de trabalho. Gravura ligeiramente rasa, fonte um pouco fora do lugar. Número da linha direta, atualizado. Estranho. Ela sorriu educadamente. Dê-me 2 minutos para verificar. Hale levantou uma sobrancelha. Não temos tempo. Isabela ainda ligou. Não. Do outro lado, o Dr. Mark Freeman, o verdadeiro funcionário de dias anteriores, falou com firmeza. Ninguém chamado Hale ou Klein na minha lista. Equipe, não os deixem entrar. Isabela olhou para cima. Desculpe, senhores. O conselho confirma. Sem hora marcada. Por favor, saia. Hale estalou. Quem é você? Richard se aproximou. Para a frente, voz firme como aço. Sou o dono da casa. Segurança. Os guardas do prédio apareceram, escoltando os impostores para fora. Teste 3 para 5. Largura da fenda constante de aproximadamente 1 centímetro. Lux ambiente de aproximadamente 35 a 40. Oclusão de até 50%. Latência de orientação de 450 a 600 milissegundos. Richard olhou por cima do ombro dela, suspirando. Se ao menos alguém tivesse feito isso. Anos atrás. Isabela fechou o laptop. As pessoas estavam muito ocupadas diagnosticando para. Lembro de observar. A noite cobria Manhattan como veludo, costurada com 1 milhão de luzes. Através. Na rua, um outdoor piscava. Em um carro escuro estacionado a um quarteirão de distância, Collins ficou imóvel, olhos fixos no telefone, repetindo o clipe de Isabela, seus lábios. Enrolado. Plano B. Uma mensagem disparada. Invista no ângulo da empregada doméstica imprudente hoje à noite. Vaze os antigos relatórios de cegueira total. Enquadre isso como uma ameaça à criança. Do outro lado, um editor respondeu. Collins havia movido outra peça no tabuleiro. Acima, Isabela escreveu sua última linha do diário do dia. Dia -2 antes da conferência do caso. Luz está presente. O preconceito está presente. Deixaremos que as evidências passem à frente do medo. Ela apagou a lâmpada. Lá fora, a cidade permanecia acordada. Mas dentro desta casa, crença havia encontrado um lugar seguro para dormir. Sexta-feira, 13h45, o médico estadual. A sala de conferências do conselho era fria, como aço. Cadeiras de couro circundavam uma longa mesa, de madeira. Na parede, o relógio, marcado com precisão implacável. O Dr. Patel, presidindo, revisou o arquivo. Para a sua direita, estava sentado o médico Mark Freeman, aquele que havia visitado a casa dos Hamilton. À sua esquerda, 2 outros membros do conselho. De um lado da mesa, a doutora Anna Brooks, com uma caixa de documentos, gráficos,
cartas de encaminhamento, Richard e Isabela ao lado dela, um pendrive com clipes. Entre eles, do outro lado, estava o médico, Henry Collins, e seu advogado de terno cinza. Óculos finos, voz baixa como óleo. Patel abriu. Estamos aqui para analisar uma reclamação, alegando prática médica, sem licença e risco para menores, e considerar uma interrupção temporária das rotinas em casa. Ouviremos o Dr. Collins, depois o Dr. Brooks, e por fim, Sr. Hamilton e Srta. Johnson. Basearemos nossa decisão em evidências. Os advogados de Collins se levantaram. Nossa posição é simples. As crianças foram diagnosticadas por equipe de 15 especialistas como totalmente cegos corticalmente. Agora uma governanta realizando procedimentos domésticos não comprovados, confundindo as crianças e correndo risco de traumas. Isso se encaixa no padrão de falsa esperança. Ele baixou a voz, virando-se para Isabela. Pessoas como a Srta. Johnson. Por mais bem-intencionado que seja, Patel não deveria interrompê-lo. Conselheiro, cuidado com o que diz. Estamos aqui para discutir métodos, não pessoas como qualquer um. Collins assumiu. Cegueira cortical. Pode mostrar giros de cabeça aleatórios. Os vídeos dos pais não são objetivos. Qualquer luz escura. Discriminação pode ser coincidência. Freeman inclinou a cabeça. Dr. Collins. Sua nota neonatal sinalizou possível percepção de luz. Por que não foi acompanhado? Collins piscou. A equipe concluiu mais tarde que não havia visão funcional. Aquela nota inicial foi irrelevante. Freeman insistiu. Você tem documentação dessa continuação? Collins olhou para o advogado e depois para a tela. Consolidamos os relatórios. Patel virou-se para Ana. Dr. Brooks. Ana estava com as lâminas abertas. Realizamos o PLR. Pupilas contraídas. OKN com listras lentas de alto contraste presentes. VP confiável. Formas de onda. FST limiares detectáveis. Gabriel é mais sensível que Michael. Estas são impressões objetivas, não parentais. No slide, os gráficos de VP atingiram o pico claramente. Nossa estimativa é de aproximadamente 30% de visão funcional. Prescrevemos suave. Rotinas sensoriais em casa, sem tratamento, sob supervisão clínica. Aqui está a minha carta. Ela tocou um clipe. Um estreito feixe de luz caiu sobre o tapete. 2 rostos. Virou precisamente. Sombra da mão bloqueada em 50%. A criança disse, mais escuro. Outro clipe. Amarelo. Versus filtro azul. As crianças distinguiram a diferença de brilho. Ana. Os ensaios foram repetidos com parâmetros. As latências são consistentes. Isso não é aleatório. Ela fechou. Slides. Negar isso seria negar a física e a neurofisiologia. Patel observou e convidou Richard. Ele não leu nada do papel. Sou pai. Durante 7 anos, minha casa manteve as cortinas fechadas por medo da luz. Esta semana, vi meus filhos fecharem as cortinas. Rostos para um raio de sol. Não quero que ninguém me venda falsas esperanças. Eu quero ciência e respeito. Vi ambos do Dr. Brooks e da Srta. Johnson. É a vez da Isabela. Ela ficou de pé, com as mãos na mesa e as costas retas. Sou uma mulher negra. Do Brooklyn. Também sou uma cuidadora que passou anos observando, ouvindo, aprendendo. Primeiro com meu irmão, agora com esses meninos. Em casa, fazemos brincadeira documentada e consentida. As crianças podem dizer pare a qualquer momento. Sem olhares indiscretos, sem forçar. A luz pode ser suave. Ela olhou diretamente para Collins, com a voz baixa. Palavras como, a governanta foi usada para me encolher, esperando que eles também encolhessem os dados. Mas, os dados não têm raça, nem salário. Ou se mantêm ou não. No nosso caso, segura todas as vezes. O advogado de Collins se inclinou para frente. Como? Quantos diplomas você tem, Srta. Johnson? A pergunta sibilou. Isabela não. Piscar. O suficiente para saber que quando uma criança diz pare, nós paramos.
o suficiente para manter registros. O resto, o Dr. Brooks cobre. Alguns membros do conselho riram baixinho. Patel bateu com a caneta. Esta é uma questão prática, não de pedigree. Freeman resumiu. Temos testes objetivos que apoiam a visão funcional. Temos rotinas domiciliares sob plano clínico. Também temos uma lacuna preocupante. A nota do LP parece ignorada, o que sugere possível negligência no diagnóstico. Ele olhou para Collins. Doutor, o senhor já aconselhou a família a procurar uma segunda opinião. Collins recostou-se. A equipe era suficiente. Freeman anotou. Registrou. Patel conversou brevemente com os dois comissários e, em seguida, consultou a decisão provisória do conselho. Primeiro, negara pedido de cessação e desistência e do reclamante. 2. Permitir a continuação da residência. Rotina sob a supervisão do Dr. Brooks. 3. Investigação aberta sobre o processo diagnóstico inicial, particularmente a falta de acompanhamento da percepção luminosa. 4. Recomendar diagnóstico. Linguagem evite absolutos onde a dúvida permanece e incentive os pais a procurar segundas opiniões. Ela fez uma pausa, olhou para Collins. E nós? Alertar todas as partes contra enquadramentos da mídia que possam prejudicar menores. A sala se abriu como espartilhos. Richard exalou, com os olhos úmidos. Ana apertou a mão de Isabela. Collins sentou-se. Congelou por um instante. Então pegou o telefone. Seu advogado se aproximou, sussurrando. Na tela, uma mensagem de um editor. O segmento vai ao ar às 20 horas. Heckles preparou o pacote. Collins respondeu. Adicione risco de dano psicológico. Dano. Guarde-o, dizem os especialistas. Do lado de fora do prédio, os repórteres esperavam. Um deles empurrou o microfone. Senhorita Johnson, você se sente perdida como governanta em assuntos médicos. Isabela olhou fixamente para a lente. Eu não faço medicina. Eu faço escuta. E hoje o conselho também ouviu. Outro perguntou. Ana, doutor, você concorda que uma empregada doméstica lidere as rotinas domésticas? Ana respondeu. A senhorita Johnson, meu filho, também foi chamada de totalmente cega. Mas quando abri a cortina, ele virou o rosto. Disseram que eu estava imaginando. Ela estendeu o telefone, um clipe trêmulo da criança levantando o rosto, em direção a um raio de sol, sorrindo. Isabela pegou o telefone, com os olhos brilhantes. Nós te vejo. Atrás dela, mais dois pais levantaram as mãos hesitantes. Uma semente de um. A ação coletiva já tinha chegado ao chão. Naquela noite, a transmissão das 8 horas transmitiu a imprudente empregada. O clipe de Isabela antes da lente ser cortada, omitindo, sob um hospital plano. O Kiron gritou, gêmeos bilionários pegos em esquema não comprovado. Experimentos caseiros. Um especialista anônimo, com a voz distorcida, avisado sobre o trauma. Richard desligou a TV. Chamaram você de empregada. Isabela sorriu, cansada. Amanhã vamos chamá-los de réus. Ela abriu o laptop. Elaboração de inquérito sobre o tema do potencial Yuri. Ação coletiva contra preconceito médico e supervisão diagnóstica. Enviado para um escritório de advocacia de direitos civis. Na escuridão quente da cozinha, Michael apareceu. A porta. Senhora Isabela, a luz no corredor é mais suave. Isabela ajoelhou-se, braços abertos. Sim, querida. A luz suave é o nosso lar. Lá fora, Collins estava já esboçando o plano C. Mas dentro desta casa, a luz agora tinha um nome. Um cronograma. Dados e crianças que sabiam dizer para se proteger. Era isso que o preconceito mais odiava. A autonomia ensinada pela gentileza, e que foi a coisa mais difícil do mundo de derrotar. Na manhã seguinte à audiência do conselho, as cortinas da cobertura estavam desenhado fino. Seguindo o cronograma de luz, Gabriel ficou perto da janela, com a mão na beirada da cortina, sussurrando. Posso dizer que o sol está atrás de uma nuvem. Michael sentou-se no tapete,
inclinando o rosto em direção às sombras das folhas que roçavam o chão. Isabela lembrou. Suavemente, a luz pode ser gentil. Se você estiver cansado, basta dizer pare. Os dois garotos assentiram. A palavra de parada, agora como um amuleto que lhes dava controle. O telefone de Richard tocou. Ava Reynolds, uma advogada de direitos civis com cachos apertados. E uma voz firme. Concordamos em levar o caso como uma potencial ação coletiva. Irei com Malik Carter, nosso sócio em litígios. Esta tarde, 3. às 17 horas na sua casa. Richard olhou para Isabela. Ela assentiu. Teremos dados. Pronto. Às 3. Ava e Malik abriram seus sapatos de couro. Caso. Não promessas, mas um roteiro. Diagnóstico incorreto, negligente. Especialmente a falha em acompanhar a LP neonatal. Percepção luminosa. Nota. Padrão e prática. Um modelo sistêmico de cegueira inflacionária. Venda de severidade. Intervenções inúteis que fomentam a dependência. Preconceito e difamação. O preconceito de classe racial, no enquadramento da mídia, fez com que reputação prejudicada e cuidados obstruídos. A Splation possui carta, exigindo. Collins e a clínica preservam evidências, especialmente registros de auditoria, de EMR. Os registros de auditoria não mentem, disse Malik. Eles registram quem alterou, o que e quando. Isabela dispôs registros e clipes, recitando parâmetros como se estivesse em uma reunião de laboratório. Largura da fenda, aproximadamente 1 centímetro. Lux ambiente de aproximadamente 35 a 40. Oclusão de 50%. Resposta. Latência. Aproximadamente 450 a 600 milissegundos. Repetição estável. Ava assentiu. Perfeito. Vamos construir um cronograma, desde a nota da LP, neonatal até os relatórios de copiar e colar. Se os registros de auditoria mostrarem exclusões ou mudanças de idioma em direção absolutos, isso é dinamite. Assim que terminaram, um novo e-mail apareceu na caixa de entrada compartilhada. Olivia Park, enfermeira, dica anônima. A mensagem é curta. Eu trabalhou 4 anos no Collins Vision Institute. Viu bandeiras de LP ignoradas ou dobradas. Conclusões finais. Diretriz verbal. Não confunda paz com LP. Mantenha a simplicidade. Total. Eu temo. Para o meu trabalho. Mas a consciência não me deixa ficar em silêncio. Tenho backups de arquivos internos. E-mails. A sala ficou em silêncio. Ava respondeu imediatamente. Nós o protegeremos com o privilégio de denunciante. Você pode se encontrar em particular hoje à noite. Olivia concordou. Malik acrescentou. Como? Assim que recebermos sua declaração, protocolaremos a carta de expoliação e solicitaremos uma ordem de proteção para a testemunha. Richard assentiu, tenso, mas cheio de esperança. Antes da reunião, Isabela tomou os meninos para o corredor para praticar o rastreamento em câmera lenta. Ela usou um fantoche de mão, deslizando lentamente ao longo da parede, deixando uma sombra suave. Gabriel seguiu firme. Michael mais devagar, mas ajustou o ângulo. Pare, disse Michael quando estava cansado. Isabela parou. Instantaneamente, sorrindo. Bom trabalho com suas palavras, ela observou. A resistência está melhorando. Autodefesa clara. No caminho de volta, uma microagressão casual apareceu. Um novo. O guarda de plantão apontou para o elevador de serviço. Isabela sorriu. Eu vivo e trabalho na cobertura. Este está ótimo. Richard chegou na hora, voz alto o suficiente para o saguão. A senhorita Johnson é chefe de desenvolvimento especial na minha casa. Qualquer um que diga o contrário vai. Faça um treinamento de preconceito antes do próximo turno. O guarda se desculpou desajeitadamente. Limite foi definido. Naquela noite, Olivia Park chegou pela entrada lateral. Uma enfermeira coreana-americana esguia, com as mãos segurando sua bolsa. Ava a conduziu para uma pequena sala. Olivia tremeu, mas falou claramente. O sistema EMR da Epic
Tem trilha de auditoria. Vi uma nota de LP a ser investigada no prontuário da UTI. Semanas mais tarde, o médico assistente alterou a lista de problemas para cegueira cortical total, sem referência a LP. Quando perguntei, a supervisora disse, não complique. Ela tirou uma captura de tela USB de e-mails internos, registros extraídos que ela havia enviado para sua conta pessoal antes de pedir demissão. Ava não tocou no assunto diretamente. Ela registrou a cadeia de custódia e a selou em um saco de provas. Malik imediatamente enviou a carta de expoliação ao gabinete de Cole. Consultando o procurador-geral, Isabela serviu chá e disse a Olivia, obrigada por ver as crianças. Olivia apertou os lábios. Vi muitas crianças se encolherem sob luzes fortes. Elas deveriam. Receberam luz suave e horários como você. As palavras pousaram quentes como um cobertor de lã à noite. No dia seguinte, a cobertura capturou um pequeno, mas memorável momento. Na cozinha, um raio de sol entrava através de cortinas finas sobre os azulejos. Gabriel exclamou, olha, poças de sol. Michael pisou alegremente no brilho. Rindo. Está quentinho. Finja. Célia ficou parada, com a mão no peito. Porta. Marta fez uma pausa, com o rosto em conflito. Mais tarde, depois que Isabela terminou de limpar, receberam luz suave e horários como você. As palavras pousaram quentes como um cobertor de lã à noite. No dia seguinte, a cobertura capturou um pequeno, mas memorável momento. Na cozinha, um raio de sol entrava através de cortinas finas sobre os azulejos. Gabriel exclamou, olha, poças de sol. Michael pisou alegremente no brilho. Rindo. Está quentinho. Finja. Célia ficou parada, com a mão no peito. Porta. Marta fez uma pausa, com o rosto em conflito. Mais tarde, depois que Isabela terminou de limpar, Marta se aproximou. Eu disse pessoas como você outro dia. Eu estava errada. Isabela olhou para ela. Obrigada por dizer isso. Os meninos ouvem tudo. Marta assentiu, com os olhos marejados. Vou aprender sua agenda. Não vou atrapalhar. Pequeno espinho arrancado da casa. À tarde, a luz de sol da hashtag pode ser suave. Virou tendência discretamente, impulsionada por um clipe postado por Richard. A voz de Michael chamando. Mais escuro quando a sombra de uma mão deslizou pela parede. Nenhum médico nomeado. Nenhum ataque. Apenas dados do dia a dia. Horas depois, o canal de Collins divulgou novamente o número de companheiros imprudentes, citando fonte anônima alertando sobre drama. Ava atendeu o telefone. Acabamos de registrar a ordem de preservação. Quanto mais eles postam, mais divertido o Discovery fica. Malik acrescentou. Moção de proteção a testemunhas apresentada. Tarde da noite, Olivia mandou uma mensagem pelo Signal. Eles estão perguntando se eu sei quem vazou. Estou com medo. Ava respondeu. Entramos com um processo. Moção de proteção. Se estiver ameaçado, ligue para o 190 e depois para mim. Isabela enviou uma linha. Você fez a coisa certa. Em algum lugar da cidade, alguém tentou abafar uma fresta de luz, mas a auditoria. Os registros foram selados. A carta de expoliação foi entregue. A verdade, uma vez devidamente preservado, é difícil de apagar. Naquela noite, Isabela atualizou o gráfico, adicionou um índice de conforto, leve combinado com o cozimento fresco de Célia, o macio de Richard. Jazz, ela escreveu. Luz mais segurança mais consentimento é igual a confiança. Então fechou. Caderno, apoiando a testa no vidro. Do outro lado da rua, um outdoor. Brilhava. Apenas uma faixa de luz flutuante. Ela não sabia para que lado a corte inclinaria. Só que amanhã Michael e Gabriel ainda teriam uma poça de sol para pisar. E por enquanto, isso foi o suficiente para continuar caminhando. 2 dias depois, o Supremo Tribunal. O Estado convocou uma audiência de emergência sobre a petição de Collins, uma liminar para proibir todas as rotinas domésticas e uma ordem de silêncio silenciando a família.
O tribunal estava lotado como um teatro. Do lado do autor, Collins e seu advogado. Da defesa, Richard, Isabella, Ava, Malik e o médico. Anna Brooks, jaleco branco, arrumada, cabelo preso em um rabo de cavalo baixo. Pãozinho, gráficos prontos. Collins, advogado, explodiu. Rotinas domésticas, realizadas por uma empregada doméstica, sem licença médica, representam riscos psicológicos. A atividade da família, na mídia, confunde o público. Ava Rose, voz afiada como uma régua desenhada. Ensinada. Governanta é um cargo, não uma medida de competência em cuidar de alguém. Aqui, todas as atividades são brincadeiras sensoriais prescritas em um plano hospitalar sob a supervisão do Dr. Brooks. Nós submetemos dados e registros do Velst. Solicitamos ao tribunal que negue. O juiz, de cabelos grisalhos e óculos redondos, folheou o arquivo. O autor tem alguma evidência específica de danos causados a essas crianças pelas atividades descritas. O advogado de Collins deslizou para a frente. Dizem especialistas vagos, citações. O juiz franziu a testa. Perguntei sobre danos específicos sofridos por essas duas crianças. O lado de Collins vacilou. Malik se levantou. Meritíssimo. Temos um vídeo supervisionado mostrando as crianças sorrindo e parando sozinhas quando cansadas. Não. Coerção. Sem olhares indiscretos. Dr. Brooks chamou o juiz. Anna. Deu um passo à frente. Testes objetivos confirmam a visão funcional em aproximadamente 30%. Prescreve rotinas domésticas como parte da reabilitação. Interrompê-las por razões vagas seria prejudicar mais. As crianças perderiam a resistência que estão construindo. O juiz assentiu e se virou para Collins. Sobre a mídia. Collins se intrometeu. As declarações da família prejudicam a reputação médica. O juiz pousou a caneta. A reputação não está acima da verdade médica. Ordem negada. A decisão soou como um sino. O pedido de liminar foi negado. As rotinas domésticas podem continuar sob a supervisão do Dr. Brooks, um mestre especial, um pediatra independente, oftalmologista de outro hospital, designado para revisar registros e clipes periodicamente para garantir a conformidade. Por fim, o tribunal alertou ambas as partes contra a mídia irresponsável, especialmente envolvendo crianças. Collins sentou-se, queixo caído, contraindo-se. Naquela tarde, o Conselho Médico Estadual emitiu diretrizes temporárias. Todos os diagnósticos de cegueira congênita devem incluir pelo menos 3 opiniões independentes com grau de incerteza, indicado quando a percepção da luz LP é observada. O acompanhamento é obrigatório e linguagem diagnóstica. É preciso evitar absolutos. Treinamento anti-bias recomendado para oftalmologistas pediátricos. Evitem equiparar a função de cuidador à incompetência. Incentivar modelos de colaboração entre cuidadores e hospitais baseados em consentimento e objetivos. Registros. O boletim parecia chuva fresca em pleno verão. Richard leu cada linha em voz alta, com os olhos marejados. Isabella não comemorou. Ela respirou fundo. A coisa certa chegou antes que os meninos perdessem um tempo ainda mais precioso. No dia seguinte, uma modesta coletiva de imprensa no saguão do hospital. Sem palco, sem cenário brilhante, apenas cadeiras e um espaço compartilhado. Microfone. Uma jovem mãe segurava sua filha, com a voz trêmula. Minha filha estava chamado de totalmente cego. Ontem, ela apontou para um raio de sol na parede. Um pai saleiro e pimenteiro falou. Simplesmente. Não quero processar ninguém. Só quero fazer novamente a pergunta que foi ignorada. Quando chegou a sua vez, Isabella falou brevemente. O trabalho de cuidado é trabalho qualificado. Títulos não comovem os alunos. A luz sim. Um repórter empurrou. Senhorita Johnson, você acha que ser empregada doméstica te deixou confiante demais? Ava se irritou, pronta para retrucar. Mas Isabella sorriu. Não. Ser ouvinte me tornou cuidadosa, e ser negra me ensinou. Para eu documentar.
O salão ficou em silêncio por um instante, depois aplausos dispersos. Naquela tarde, a série de casos de Ana recebeu aceitação condicional de um periódico respeitado de oftalmologia. Revise e reenvie com extensão. Acompanhamento. Ana enviou uma mensagem de texto para o grupo. Precisamos de mais 4 semanas de dados. Isabela respondeu com uma foto do seu gráfico de espessamento. A ciência funcionava como um relógio. Lento, mas confiável. Ao anoitecer, Isabela levou os gêmeos para Central Park para rastreamento ao ar livre. Luz tardia filtrada através de árvores, folhas. Farfalhar. Ela pediu a Célia que trouxesse bonés para o brilho intenso e escolheu um caminho sombreado. Nós vamos. Vá devagar e com cuidado, ela lembrou. Gabriel caminhou no meio, Michael segurando a mão dela. Senhorita Isabela, Michael sussurrou. Eu posso ver o sol. Manchas no chão. Gabriel apontou. E a pipa? É como um ponto em movimento. A pipa ao longe? Um único ponto brilhante cortando o céu. Isabela prendeu a respiração, os olhos ardendo. Você está indo muito bem. Se seus olhos cansarem, nós paramos. Vou aprender a playlist de jazz. Ela disse meio brincando. Eles pareciam gostar de música leve. Com o trem frio, Isabela tocou em seu caderno. Outro elo reconfortante. Luz. Mais jazz. Perto da meia-noite, Isabela recebeu uma mensagem anônima. Pare ou pegue. Queimado. Ela não entrou em pânico. Ela encaminhou para Ava Malik e Dana Lewis, CPS. Ava respondeu. Entramos com um pedido de ordem de proteção. Hoje à noite, você tranca as portas. Dê os meninos à luz deles. O resto é lei. Isabela largou o telefone, olhou para as crianças dormindo, cada uma segurando um cartão contrastante como uma pequena bandeira. Ela sussurrou. Amanhã, contaremos as poças de sol novamente. Só mais um pouquinho. Lá fora, Manhattan respirava com 1 milhão de pequenas luzes. Em algum lugar, Collins digitava e-mails tarde da noite. Mas aqui nesta casa, Light tinha um nome, uma agenda, evidências, aliados e 2 crianças que tinham acabado de aprender uma nova palavra, Sompudlis. Amanhã, o tribunal faria a sua parte. Esta noite, a luz já tinha feito a sua parte. Próprio, gentil, constante, duradouro. Na manhã do primeiro depoimento, a agenda de luz batia firmemente como o próprio batimento cardíaco da casa. Gabriel estava ao lado. A janela, a ponta do dedo apoiada na borda da cortina. Posso dizer que é nuvem. Movido. Michael inclinou o rosto em direção ao raio de sol que refletia num vaso de flores. Isabela sorriu. Se estiver cansado, diga pare. Os 2 meninos assentiram. Antes de sair, Richard se agachou na altura dos olhos. Você já fez a coisa corajosa. O resto é para os adultos. No escritório de paredes de vidro de Ava Reynolds e Malik Carter, a sala de conferências parecia um campo de batalha, desenhado com precisão. Imagens de água, gravador, linha do tempo estampada na parede. Do outro lado do feed estava o Dr. Henry Collins. Ele havia escolhido o depoimento remoto com seu advogado sentado ao lado. Ava abriu, gentil, mas afiada. Nós vamos. Prossiga cronologicamente. A nota neonatal assinada por você. Possível percepção de luz a ser investigado. Por favor, confirme. Collins pigarreou. Isso foi sugestão inicial, não conclusiva. Malik enviou um documento digital. A tela. Então a lista de problemas mudou para cegueira cortical total com nenhuma referência de LP. Quem fez essa mudança? Collins. Consolidamos as notas para evitar confusão. Mig deu um leve sorriso, totalmente solidário com a simplicidade. Mas o EMR tem uma auditoria. Log. Ele registra cada ação. ID do usuário, carimbo de data hora, campo editado. Aqui diz: usuário H. Collins, 28 de março, 10 horas e 42. Linha LP excluída da avaliação. No dia seguinte, 11 horas e 7 total adicionado.
Quer revisar sua resposta? Um silêncio estranho. Collins. O advogado interrompeu. Meu cliente não consegue se lembrar de todas as teclas digitadas 7 anos atrás. Ava não levantou a voz. O registro de auditoria lembra por ele. Ela interpretou Olivia. Vídeo da denúncia do parque, RN. Disseram-nos verbalmente. Não confundam os pais. Com LP. Mantenha simples. Total. O advogado objetou. Ele ouviu dizer. Ava projetou calmamente os e-mails internos que Olivia havia entregue sob custódia. Assunto sinalizador, de LP. Paz. Política de comunicação. Supervisor do remetente CCH Collins. Collins olhou para baixo, queixo, contraindo-se. Então chegou a vez de Isabela. O advogado de Collins deslizou a pergunta como um faca. Você tem algum diploma médico? Isabela olhou diretamente para o câmera. Tenho 2 filhos que percebem que param quando estão cansados e um dado. Conjunto mostrando respostas repetidas a estímulos suaves. A parte médica é coberta por Dr. Brooks, acrescentou Malik. E o mestre especial nomeado pelo tribunal confirmou cada. A sessão está segura. Ele arquivou a última revisão. Cabeçalho médio. Latência de rotação caindo de aproximadamente 550 milissegundos para aproximadamente 420 milissegundos. A resistência aumentou de 4 minutos para 7 a 8. A ansiedade está estável do primeiro ao segundo dia. Maio. Ao meio-dia. Ava pediu um intervalo. Richard saiu para a sacada. Respirando fundo. Do outro lado da rua, um outdoor berrava. Empregada, imprudente. Ponto de interrogação tremendo como uma lâmina. Ele se virou, em voz baixa. Eu não quero um. Acordo se isso significar silêncio. Ava assentiu. Não estamos aqui para resgatar dignidade. Queremos ordens de correção. Pedido público de desculpas, treinamento obrigatório anti-bias, supervisão independente para todos. Casos suspeitos. O dinheiro serve apenas como alavanca para a execução. À tarde, o depoimento de Collins foi retomado. Malik atingiu o centro cinza. Você se lembra de usar o termo governanta ao se opor às rotinas domésticas? Collins, eu descrevi o papel dela. Malik, você usou a expressão pessoas como ela. O advogado de Collins se apressou. Objeção. Fora de contexto. Ava reproduziu o áudio do Hamilton em casa. A ajudante deve saber o seu lugar. Collins congelou, os olhos disparando para. Advogado. Ava fechou. Este caso não é apenas sobre diagnóstico. É sobre como a autoridade é usada para diminuir outras pessoas. No final do dia, a caixa de entrada de Richard pingou. Uma proposta de acordo do escritório de Collins. Pagamento substancial. Condicionado à não admissão de culpa. Sem comentários da mídia. Richard encaminhou para Ava. Resposta: não. A Ava respondeu com seu próprio rascunho de termo de compromisso. Admita o diagnóstico incorreto. E falha política em relação às bandeiras do LP. Pedido público de desculpas à família, a Olivia, Parque e às famílias afetadas. Treinamento obrigatório sobre antivacinas para todos. Pessoal. Proibição de linguagem depreciativa por parte dos cuidadores. Criação de uma luz suave. Fundo criado pelo Instituto Collins para a estimulação da visão suave em pessoas com baixa visão. Crianças. Retratação e correção de todas as declarações difamatórias. Imprudência cometida. Horário nobre. Transmissão de desculpas. Auditoria independente. De todos os registros dos últimos 7 anos. Relatório público. Naquela noite, Isabela retornou ao cobertura. Célia colocou uma tigela de sopa quente na mesa. Marta se aproximou silenciosamente. Gravou a playlist de jazz. As crianças gostam da Naima. Isabela sorriu. Gabriel puxou a mão dela para a janela. Senhorita Isabela, a poça de sol se moveu. Michael colocou o pé na mancha dourada, sussurrou. Pare! E riu do próprio controle. Isso era algo. Nenhuma manchete poderia apagar. Autonomia brotando. Antes de dormir, o telefone de Isabela vibrou. Um número desconhecido,
Uma ameaça. Ela encaminhou imediatamente para Ava e Dana Lewis. CPS. Ava respondeu. A ordem de proteção está ativa. Amanhã vou entrar com um pedido para prorrogá-la. Para cobrir o assédio da mídia também. Isabela desligou o telefone e escreveu. Precisamos do que é certo. E na casa com vista para o Central Park. O que é certo. Estava crescendo milímetro a milímetro de luz a cada dia. O tribunal civil estava lotado. Do lado da defesa estavam Collins, representantes da clínica, e seu equipe de advogados. Do lado do autor, a família Hamilton juntou-se a outras 3 famílias que haviam entrado no processo. Cadeiras de testemunhas foram preparadas para a médica Anna Brooks, Olivia Park, RN, o mestre especial e Dana Lewis, para testemunhar sobre a segurança infantil. O juiz entrou Gavu atacando 3 vezes para abrir a sessão. Ava começou sem florescer. Este não é um processo contra a ciência. Este é um processo exigindo que a ciência seja feita corretamente e que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Ela traçou o cronograma com registros de auditoria quando o LP foi gravado, quando foi apagado da avaliação, quando a palavra total apareceu. Ela projetou o e-mail. Não confunda os pais. Malik carregou o fio para a frente com clipes. O raio de luz. Os meninos. Dizendo mais escuro. O tribunal prendeu a respiração enquanto o mestre especial explicava. Se isso fosse aleatório, não veríamos reduções tão consistentes na latência. Em seguida, veio a doutora Brooks. Calma. Ela testemunhou. PLR positivo. Ok. N. Formas de onda VP positivas e limiares FSD suportam visão funcional em torno de 30%. Prescreveu rotinas domésticas suaves com base no consentimento da criança. O advogado de Collins tentou girar. Doutor, você apoia uma empregada doméstica liderando um programa domiciliar? Ana olhou diretamente para ele. Apoio cuidadores treinados para seguir um plano clínico e registrar objetivamente. Os títulos não movem as pupilas. A luz sim. Olivia Park subiu ao banco das testemunhas, mãos tremendo. Ava perguntou suavemente. Você está com medo? Olivia sorriu tristemente. Sim, mas tenho mais medo do silêncio. Ela falou sobre a política de simplificação. As notas do LP foram pressionadas. Além de não confunda pais e filhos que se encolhem sob luzes fortes. O advogado de Collins atacou seus motivos. Olivia mostrou uma carta de oferta de emprego de outro hospital, citando sua ética. Levantaram preocupações. Não perdi meu emprego. Eu perderia o sono se não tivesse falado. Quando Isabela assumiu a posição, a sala mudou. Ela permaneceu ereta, olhos calmos. Eu sou uma mulher negra que trabalhei na área da saúde por anos. Eu não curo doenças. Eu escuto e gravo. Eu ensino crianças para dizer, pare. Abri uma fresta na cortina e deixei a ciência fazer o resto. O advogado de Collins disparou. Você. Perceba que você é apenas o juiz bateu com o martelo. Conselheiro, chega. O júri. Deliberaram, surpreendentemente rápido. Quando retornaram, as 4 pessoas estavam em pé. Diagnóstico incorreto por negligência. Responsável pelo padrão sistêmico e pela prática causadora. Dano. Responsável por difamação e preconceito contra Isabela. Recursos responsáveis. Danos compensatórios e punitivos suficientes para dissuasão. Mais. Ordens de correção pública e treinamento obrigatório anti-bias. O juiz. Ordens especiais de justiça adicionadas. Auditoria independente de 7 anos de registros com resumo público. Criação do Fundo de Luz Suave criado pelos réus para apoiar a luz suave. Visão. Estimulação e treinamento de cuidadores. Conselho Médico Estadual para emitir novos protocolos LP, sem linguagem absoluta onde a incerteza permanece. Pelo menos 3 pareceres independentes para o diagnóstico de cegueira congênita. Treinamento obrigatório contra a gripe. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Collins afundou na cadeira. Richard agarrou a mão de Isabela com força. Ava e Malik trocou um olhar que dizia sem palavras. Desta vez,
a coisa certa. Semanas depois, no horário nobre, a televisão transmitiu uma correção. Pedimos desculpas à senhora Isabella Johnson por cobertura injusta. Pedimos desculpas à família e à comunidade de cuidadores. Retiramos a expressão empregada, doméstica, imprudente. Abaixo daquela tela, Michael e Gabriel marcavam o papel com marcadores. Pai, eu quero. Desenhe as poças de sol, disse Gabriel. Michael acrescentou. E o ponto da pipa. Eles. Desenhou uma família de 4 pessoas sob um céu estrelado com vigas suaves. Richard se apoiou no porta, sorrindo. Um sorriso ausente por 7 anos. Agora aqui para ficar. O Jornal de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo enviou um e-mail aceito para série de casos de Ana com imagens de log e gráficos mestres especiais. O artigo. Fechado. As parcerias da Care Clinic baseadas em consentimento e dados podem restaurar não apenas a função, mas a confiança. O Conselho Médico Estadual publicou novos protocolos de LP com módulos anti-bias obrigatórios. Olivia Park recebeu uma recomendação pela ética na prática. Em uma admissão escolar, o IEP 144. A equipe se reuniu com a família. O comandante especial propôs um plano leve 504. Mesa. Perto de uma janela com cortinas. Papel de alto contraste. Professores usando objetos grandes quando demonstrando uma sessão de orientação e mobilidade semanal. O professor sorriu. Vamos começar com uma luz suave. Michael levantou a mão timidamente. Eu posso distinguir entre mais claro e mais escuro. Gabriel acenou com o marcador e eu consigo encontrar a pipa lá fora. A sala caiu, na gargalhada. Naquele fim de semana, a família se reuniu na central. Parque. Célia trouxe torta de maçã. Marta trouxe água e um pequeno alto-falante. Jogando Coltrane. Isabela estendeu um cobertor, colocando cartas contrastantes ao lado. Brinquedos sonoros. Não experimentos agora, mas entrelaçados na vida. Richard recostou-se, olhando a cidade através das árvores. Ele se virou para Isabela, em voz baixa, sem ser performático. Fique conosco, não apenas como coordenadora, como família. Isabela fez uma pausa, com os olhos marejados. Estou aqui. A luz da tarde se derramava como doce sobre a grama. Gabriel correu atrás da pipa. Pontos. Michael parou quando seus olhos se cansaram. Sussurrou. Pare. E então riu. E continuou. Mais adiante, uma jovem mãe se aproximou, carregando um menino. Senhorita,